Você já se perguntou o que acontece após a morte? Para onde vamos? Se temos um destino ou se vamos a lugar nenhum? Creio que você já se perguntou. Aqui você verá as teorias da ciência e o que acredita cada religião. Ciência. Segundo a ciência, não existe uma explicação plausível sobre tal caso, mas existem alguns estudos feitos sobre o que acontece com as pessoas que morreram e voltaram à vida. Os relatos dessas pessoas são semelhantes. Você já deve ter ouvido o ditado, abre aspas, uma luz no fim do túnel, fecha aspas. Talvez faça algum sentido de onde ela vem. Acontece que essa é uma das principais visões que as pessoas tiveram, uma luz no fim do túnel. Outros disseram ter encontrado com parentes mortos. Um estudo feito em 2010 pela Universidade de George Washington monitorou o cérebro de 7 pacientes em estados terminais. Em todos os casos, as atividades cerebrais começaram logo antes da morte, o que provocou alucinações. Porém, acontece que durante a experiência de quase morte, a pessoa vê coisas que realmente aconteceram. Eles diziam encontrar parentes e realmente havia morrido e ela não sabia, o que intriga ainda mais a ciência. O médico holandês Tim Lommel diz: a ciência é eterna. A morte é como o nascimento, é a passagem de um estado de consciência para outro. Como você pode entender, a ciência não tem uma explicação para o que acontece após a morte. Cristianismo. Católicos e protestantes têm crenças parecidas, porém existem diferenças que fazem sentido entre eles. Segundo o catolicismo, após a morte, a alma irá para o céu, inferno ou purgatório. Para os protestantes, ou como preferem falar evangélicos, existe o céu e o inferno. Aqueles que têm Cristo como seu Salvador e seguem seus ensinamentos irão para o céu, lugar que não existe dor nem sofrimento. Para aqueles que não seguem seus ensinamentos, irá para o lugar mais temido dos cristãos, o inferno, onde há fogo que nunca se apaga, sofrimento e ranger de dentes. Os católicos acreditam no purgatório, para as pessoas que não foram más o bastante a ponto de irem para o inferno, onde terão chance de limpar sua alma. Os evangélicos não acreditam no purgatório. Acredita-se que as pessoas passarão por um julgamento, o juízo final, que decidirá se iremos para o céu ou para o inferno. Judaísmo. Não há uniformidade quanto à crença após a morte, com perspectivas baseando desde a reencarnação até a mortalidade do além. Porém, a principal é que o judaísmo se baseia muito no versículo, abre aspas, e o Todo-Poderoso formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas a alma da vida, fecha aspas, indicando que a alma é, na verdade, parte da essência de Deus, e o pó retornará ao solo como antes. Para entrar no paraíso, a alma passa por uma série de purificações. Muitos chamam essa fase de inferno ou purgatório. O judaísmo acredita que o inferno não é uma punição, mas um sofrimento espiritual, um processo que a alma passa para purificar dos pecados e lavar o espírito para que assim, depois de puro, possa entrar no Gan Eden, o paraíso, onde estuda profundamente o Torá, detém seus conhecimentos e é envolvido pela presença divina. Islamismo. Para o islamismo, existem 4 mundos. O primeiro é o útero da mãe. O segundo é a vida aqui na terra. O terceiro é o bazar, o lugar onde as pessoas vão após a morte, até o juízo final, que decidirá qual será o quarto mundo, o paraíso ou o inferno. Após a morte, a alma é julgada no túmulo por 2 anjos, Munkar e Nankir, que dependendo das ações do indivíduo na terra, de seu quarto mundo será parecido com o paraíso ou com o inferno, e lá ficarão até o juízo final. As almas desobedientes, desviadas pelo mal, serão enviadas ao inferno. Já as almas que obedecem à lei de Alá
serão enviados ao paraíso. Espíritas. Os espíritas acreditam que a morte é apenas a passagem do mundo físico para o espiritual. Para eles, as almas estão sempre na Terra e todos nós somos reencarnados. Acontece que quem pratica o bem, o amor e a caridade não precisará reencarnar várias vezes. Porém, os que praticam o mal precisam reencarnar várias vezes. É uma oportunidade de melhorias para a alma. Os espíritas creem na existência de Deus e que a alma é eterna, mas Deus criou todas as almas inocentes, que se desenvolverá por meio de experiência, e que nós criamos nosso próprio céu ou inferno. Budismo. O budismo também acredita na reencarnação, porém com algumas diferenças. Para os budistas, as almas não voltam obrigatoriamente para o corpo humano. Dependendo do bem e do mal praticado, a alma pode variar de mundo em uma espécie de escala. Reinos humanos, reinos celestiais, reinos animais, espíritos insaciáveis, espíritos guerreiros e espíritos infernais. Esse ciclo de morte e renascimento se repete até que o espírito consiga se libertar do karma. A marca deixada é pelas ações, sua causa e efeito. E que dependendo do karma é que você irá para um dos tais mundos já citados. Para libertar-se do karma, é preciso abolir o apego, a ignorância e a sede de viver. Hinduísmo. O hinduísmo tem crença pós-morte um pouco parecida com o budismo. Eles acreditam também na reencarnação como uma escala para uma pessoa ou animal, dependendo das suas ações, a lei do karma. Eles pregam que o ser humano deve praticar o bem, ser honesto, trabalhar muito, cuidar bem da sua família e do próximo. Esse modo é chamado de Dharma. Um ato do hinduísmo que chama muita atenção é que quando morrem, os hindus têm o corpo cremado e jogado nos rios ou ao vento. Candomblé. Para o candomblé, a morte é encarada como uma passagem para outra dimensão. Para eles, não existe céu nem inferno. Não existe uma punição eterna da alma. No candomblé, as almas precisam cumprir seu destino na terra. Se não for cumprido, os espíritos vagarão entre o céu e a terra pela eternidade. Por isso, acredita-se que o destino após a morte será ficar junto com outros espíritos, guias ou orixás. Porém, apenas aqueles que cumprirem sua missão aqui na terra está preparado para morrer. Bom, de fato a religião e a ciência pensam bem diferente. Entretanto, cada religião tem suas crenças e teorias do pós-morte, e é importante respeitar cada uma delas. Se por acaso me equivoquei ou deixei alguma informação de fora, peço desculpa. Corrijam-me nos comentários, inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou do vídeo. Você também pode me dar sugestões de temas. Então, até o próximo vídeo.